Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje estou dando continuidade à série de entrevistas aqui do canal Ricardo Oliveira. O canal Ricardo Oliveira já entrevistou o pastor Michelson Borges, o professor Leandro Quadros, e hoje estou tendo a oportunidade, a alegria e o prazer de poder entrevistar o Dr. Alberto Tim. O Dr. Alberto Tim é uma pessoa que eu admiro demais, tem um legado aí muito importante dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o diretor associado do White State, então assim, é uma pessoa que tem uma bagagem intelectual tremenda. O Alberto Tim, ele tem um conhecimento muito profundo da Palavra de Deus e também dos escritos de Ellen White, né? Ele é um especialista nos escritos de Ellen White. Então hoje, meu amigo inscrito, você está tendo a oportunidade ímpar de poder fazer parte dessa história, de poder fazer parte dessa entrevista e ter acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para nossas vidas. O canal Ricardo Oliveira dá continuidade à série de entrevistas especiais. Já foram entrevistados o pastor e jornalista Michelson Borges e o professor Leandro Quadros do programa Na Mira da Verdade. E o próximo a ser entrevistado pelo canal Ricardo Oliveira será o Dr. Alberto Tim. Isso mesmo, Ricardo Oliveira terá o privilégio e a honra de poder entrevistar o diretor associado do White State. As respostas foram gravadas direto dos Estados Unidos. O Dr. Alberto Tim, além de ser especialista nos escritos de Ellen White, é um grande teólogo com um legado histórico dentro do movimento adventista. O Dr. Tim é PhD em Teologia, mestre e doutor em Ciência da Religião, bacharel em Teologia e licenciado em Pedagogia. Ele foi coordenador de graduação e professor titular da Faculdade de Teologia do UNASP, atuando na graduação e pós-graduação. Foi visiting professor do programa Master in Leadership da Andrews University e hoje se encontra como diretor associado do White State. Todas as perguntas feitas ao Dr. Tim foram sobre Ellen White. Será que podemos ter acesso aos escritos originais de Ellen White? Quem são as pessoas responsáveis por esses escritos? Quem tem o direito ético de publicar o que ela escreveu? E a Bíblia White? Qual seria a opinião do Dr. Tim sobre esse material? É verdade que Ellen White disse que alguns escravos não ressuscitarão, nem para a vida eterna e nem para o castigo eterno? Tudo isso e muito mais, aqui no canal Ricardo Oliveira. Então, com certeza o conteúdo que vai ser exposto aqui nessa entrevista vai edificar e vai nos aproximar ainda mais da Palavra de Deus. Quero agradecer aqui ao pastor Tiago Pereira, ele foi a ponte, ou seja, foi ele que viabilizou a possibilidade de ser realizada essa entrevista com o pastor Alberto Tim. O pastor Tiago Pereira, ele foi pastor aqui no meu distrito de Itabaiana, do estado de Sergipe. Hoje ele se encontra nos Estados Unidos, estudando, fazendo mestrado. É um jovem pastor que tem um futuro promissor. Com certeza, Deus vai abençoar muito a sua atividade pastoral. E eu quero agradecer aqui ele pela atenção, pelo carinho, pelo apoio e pela confiança. Muito obrigado, pastor Tiago Pereira. Sem a sua ajuda, com certeza, essa entrevista não seria realizada. Então, um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira para você e também para toda a sua família. Pastor Tim, sem mais delongas, irei te dar a oportunidade de poder se apresentar nesse momento. Quem sabe mandar um abraço para os inscritos do canal Ricardo Oliveira. Com vocês, Dr. Alberto Tim. Caros amigos do canal Ricardo Oliveira, para mim é uma grande satisfação poder me comunicar com vocês, estando aqui no Ellen White State da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. É um prazer, um privilégio participar dessa entrevista. Obrigado, pastor Tim, pela apresentação. Antes de fazer a primeira pergunta da entrevista, permita-me só fazer uma observação. Todas as 5 perguntas, elas serão feitas dentro de uma temática. Ou seja, como o Dr. Tim é o diretor associado do White State, um especialista nos escritos de Ellen White, então achei legal que as perguntas fossem feitas dentro desse tema aí, que envolve aí os escritos de Ellen White, tá bom? A nossa primeira pergunta diz o seguinte: Pastor Tim, Ellen White, em seu testamento, ela deixou seus escritos sob o cuidado de alguns depositários.
que hoje chamamos de White State, né? Conhecido aí como White State. Então, Pastor Tim, como funciona esse departamento da Associação Geral, que é conhecido como White State? Qual o objetivo desse departamento? O Ellen G. White Estate, ou seja, Patrimônio Literário Ellen White, fica aqui no prédio, na sede mundial da igreja em Silver Spring, no estado de Maryland, no piso inferior. A história desse patrimônio é muito interessante, porque Ellen White mesma foi a que designou uma comissão de 5 depositários que ficariam responsáveis pelos seus escritos. Portanto, ela não legou os seus escritos à igreja em si, ou à associação geral, ou alguma outra entidade. Ela pertence a esta comissão, que era composta originalmente de 5 pessoas e hoje são 15. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto, no livro Mensageira do Senhor, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, você tem o apêndice N, e esse apêndice começa na página 569 e conclui na página 572. Aqui você vai ver os pormenores do que Ellen White legou para um filho, para outro, e também essa comissão. A missão dessa comissão de depositários era especificamente a custódia, ou seja, o cuidado dos seus escritos, tanto publicados como não publicados, incluindo as cartas e manuscritos. Uma segunda função era promover a tradução e circulação dos seus livros também em outras línguas, no nosso caso seria o português. E uma terceira função seria o preparo de compilações dos seus escritos. Portanto, de acordo com a própria senhora White, eu não tenho esse direito, e ninguém tem esse direito dentro da igreja, embora algumas pessoas digam, não, os escritos de Ellen White pertencem à igreja, portanto eu sou a igreja e posso fazer o que quiser. Não. Segundo ela, esta comissão é responsável. Quando há uma necessidade de uma compilação sobre um assunto específico, vamos supor sobre o céu, sobre os anjos, ou como muitas vezes se recebem solicitações, essa solicitação é encaminhada via organização para a Associação Geral, e a Associação Geral, então, leva para esta comissão aqui do Ellen White Estate, e ela é responsável por preparar uma compilação. Portanto, eu não tenho esse direito de fazer por minha conta. Embora algumas pessoas aleguem dizendo, não, mas alguns dos escritos de Ellen White, os mais antigos, hoje são de domínio público, portanto eu posso fazer com eles o que eu quiser. Legalmente a pessoa até pode ter esse direito, mas eticamente a pessoa não tem, porque a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia honra o pedido de Ellen White que esta comissão seja responsável por isso. E essa comissão trabalha aqui no Ellen White Estate e tem reuniões periódicas durante o ano, no qual manuscritos são avaliados, examinados de tal maneira que reflitam bem o pensamento de Ellen White. Esta é basicamente a missão. Hoje também, essa mesma comissão, o Patrimônio Literário de Ellen White, também cuida da preservação do patrimônio histórico da igreja aqui nos Estados Unidos e em alguns lugares fora também. Então essa seria uma quarta missão que o White Estate tem, além de promover os seus escritos em diferentes lugares. Agora é interessante que você tenha em mente uma coisa. Não sei se você já ouviu falar nisso, alguns alegam dizendo, a igreja só tem interesse comercial com os escritos de Ellen White. Exatamente o oposto. No nosso site hoje, você pode acessar de diferentes maneiras, tem ellengwhite.org, o ellenwhite.org, você tem também o site egwwritings.org, onde você tem acesso a escritos de Ellen White em 131 línguas. No caso do inglês, nós temos nesse site tudo que Ellen White escreveu e que é conhecido.
Então, essa ideia da conspiração, dizendo a igreja acaba ocultando escritos de Ellen White, não existe. Todos que nós conhecemos estão disponíveis nesse site. A manutenção desse site é extremamente cara, porque é hoje, indiscutivelmente, o site mais acessado da igreja em nível mundial. Praticamente em todos os países do mundo há acessos incríveis, milhões de acessos mensais a esse site, e todo ele é gratuito. Portanto, você não paga nada por acessar os livros de Ellen White disponíveis nesse site em português, em inglês, ou seja a língua que for. Obrigado, Pastor Tim, pela resposta. A segunda pergunta da entrevista é o seguinte: quem tem o direito ético de poder publicar os textos de Ellen White? Por exemplo, recentemente foi publicado um material que é conhecido como Bíblia White. Eu gostaria de saber qual a posição e qual a opinião da igreja e também a opinião do senhor em relação a esse material que recentemente foi publicado, a Bíblia White. Como eu mencionei anteriormente na minha resposta anterior, a Comissão dos Depositários de Ellen White, eles são responsáveis, esses depositários, tanto pela questão da preservação dos escritos de Ellen White, como também da divulgação em outras línguas e a produção de compilações. No caso específico desta Bíblia que você acabou de mencionar, isso é um projeto particular de um ministério independente do Brasil e que eles decidiram produzir por sua conta. Nunca o patrimônio literário de Ellen White foi consultado e nenhuma autorização foi solicitado a eles nesse sentido. Portanto, é uma questão completamente de uma iniciativa particular de alguém que acha que não precisa pedir autorização da Comissão dos Depositários. Eu, pessoalmente, embora já tenha trabalhado para o patrimônio de Ellen White desde 1986, nunca assumi uma postura dessa e nunca assumiria. O livro de praxes da Associação Geral, na sua seção GE, reconhece que apenas o patrimônio literário de Ellen White tem direito de opinar sobre o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado dentro dos princípios adequados que expressam melhor os seus escritos. E como eu mencionei anteriormente, todos os seus escritos hoje estão disponíveis gratuitamente na internet. Mas isso não significa que qualquer um de nós possa tomar esses escritos, preparar uma nova compilação e publicar. Se eu faço isso, eu posso facilmente incorrer em problemas de direitos autorais. Quanto à questão de Bíblias anotadas, nós ficamos com o que Ellen White disse no seu testamento. Ela preparou, ela fez provisão para que compilações dos seus escritos fossem preparados. Mas em nenhum lugar ela jamais fez, embora pudesse ter feito, e jamais fez qualquer afirmação na direção de que nós devêssemos anotar uma Bíblia com declarações dela. Ela sempre enalteceu que a Bíblia, ela se mantém por si mesma, que ela não necessita de recursos externos. Você poderia então perguntar, e como ficam outras Bíblias anotadas, como no caso a Bíblia de Andrews? Bem, uma Bíblia como essa é uma Bíblia que simplesmente tenha recursos adicionais. Mas não seria melhor fazer essas anotações com citações de Ellen White? Até alguém poderia dizer que sim. Na minha opinião particular, eu creio que não. E o White Estate da Associação Geral também não faz isso, embora pudesse ter produzido isso já há muitos anos. Porque, em realidade, seria expor os escritos de Ellen White a críticas de pessoas que dizem, os adventistas do sétimo dia, eles precisam dos escritos de Ellen White para interpretar a Bíblia. Ela chega a dizer exatamente o oposto. Se nós tivéssemos tomado a Bíblia a sério, nós nem precisaríamos dos escritos dela, mas porque nós não seguimos adequadamente, necessitamos. Agora, anotar uma Bíblia com declarações de Ellen White, embora algumas pessoas achem que devam fazê-lo,
na minha opinião e na opinião dos depositários também, é expor Ellen White ao ridículo, simplesmente com uma forma dizendo, agora nós precisamos de uma Bíblia anotada. Ela diz, tome a Bíblia tal qual ela diz e pare com suas críticas e a sua fé vai ser construída. Em outras palavras, a Bíblia mantém-se a si mesmo e nós também advogamos o princípio que Ellen White diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e intérprete de si mesma. Portanto, nós não sancionamos qualquer Bíblia anotada com citações de Ellen White. Nós cremos que isso não é nossa missão e também não endossamos ninguém. Agora, esse projeto que foi produzido aí no Brasil, nunca ninguém aqui do Patrimônio Ellen White foi consultado a respeito. Portanto, é uma iniciativa completamente particular. E mais, o Patrimônio Literário de Ellen White apenas reconhece as nossas editoras oficiais da denominação. No Brasil, a Casa Publicadora Brasileira, como os únicos que têm o direito, tanto legal quanto ético, de publicar os escritos de Ellen White em língua portuguesa para o Brasil. Obrigado mais uma vez, Dr. Tim, pela resposta. Tenho certeza que a resposta que o senhor acabou de dar vai ajudar as pessoas a entenderem melhor aí sobre esse material que foi publicado, a Bíblia White. A terceira pergunta da nossa entrevista, ela tem a ver com alguns questionamentos feitos por alguns apologetas, alguns irmãos de outras denominações, calvinistas, porque eles dizem assim, que depois que o cânon bíblico foi fechado, não há necessidade de termos nenhum profeta, certo? E assim, complementando essa questão, a Bíblia ela é autossuficiente. A Bíblia ela contém toda a verdade necessária para a vida do cristão. Então, para que servem os escritos de Ellen White? Se a Bíblia contém toda a verdade necessária para nossas vidas, qual o objetivo e qual a necessidade dos escritos de Ellen White? Dentro do cristianismo, hoje nós temos dois extremos. Um deles são as pessoas de linha calvinista e alguns da reforma do 16º século, que creem que o dom profético se extinguiu com o apóstolo João, o último dos apóstolos, ou seja, o último que escreveu parte da Bíblia. E por outro lado, nós temos um outro extremo, que é a linha pentecostal carismática, e esta linha crê que cada membro da comunidade batizado pelo Espírito Santo pode ser um profeta, falar em línguas e profetizar. Nós pessoalmente não nos enquadramos em nenhuma destas duas linhas. Nós cremos que, estudando a Bíblia, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em 1 Coríntios 12, também Romanos 12 e depois Efésios 4, onde ele fala sobre os dons do Espírito. Ele não limita o dom de profecia ao apostolado. Ele, por exemplo, diz, e Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para isso e aquilo, assim por diante. Então ele faz, em primeiro lugar, a distinção entre profetas e apóstolos. Então nós não podemos pegar e restringir o dom profético apenas aos 12 discípulos de Cristo. Por outro lado, o próprio texto também não diz todos, ele diz alguns para. Então nós cremos que o dom de profecia é um dom permanente legado por Cristo à igreja e não apenas aos apóstolos. Agora, por ser permanente, eu não me refiro ao fato de que sempre deve ser manifestar, mas esse dom pode se manifestar quando Deus achar conveniente. E nós cremos que esse dom se manifestou na vida e obra de Ellen White. Eu aceito a Ellen White como profetisa verdadeira, não porque a Bíblia está em conformidade com ela, mas porque ela está em conformidade com a Bíblia. E isto é muito importante. Você poderia também perguntar por que nós necessitaríamos esse dom nos últimos dias.
Bom, no próprio texto bíblico aqui, existem algumas evidências bem claras que esse dom se manifestaria nos últimos dias, havendo necessidade mais uma vez. Portanto, o próprio texto bíblico assim diz. Mas eu posso também alegar da seguinte forma: a Bíblia não interpreta-se a si mesma. Se ela interpreta-se a si mesma, por que eu preciso do dom? Por uma simples razão, porque o próprio texto bíblico promete que esse dom se manifestaria no final dos tempos. Como, por exemplo, você tem ali a promessa de Joel 2, 28 a 31, onde diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Teve um cumprimento parcial no Pentecostes, segundo Atos 2. O próprio Pedro fala sobre isso. Mas como isso está relacionado em Joel ao grande e terrível dia do Senhor, nós cremos que tem uma aplicação também para o final dos tempos. E se perguntássemos ao apóstolo João, que é considerado o último dos apóstolos a morrer, perguntar a ele: escuta, é com você que vai terminar o dom de profecia? Ele mesmo, em 1 João 3, fala que nós devemos provar os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Se ele fosse o último, ele podia dizer: nem precisa mais provar, porque eu sou o último mesmo. Então daqui para frente só vai ter falsificação, e não mais o autêntico. Quando o apóstolo João mesmo diz: provai os espíritos, e o contexto é o dom de profecia, é porque assim como haverá o falso, também a possibilidade do genuíno haveria de acontecer. Quarta pergunta. Dr. Tim, eu quero aproveitar a oportunidade que estou entrevistando um especialista nos escritos de Ellen White e fazer uma pergunta que creio eu que seja uma dúvida que está presente na mente de muitos irmãos. É uma afirmação que Ellen White fez em Primeiros Escritos, página 276, que é muito difícil de ser compreendido. Eu não vou ler aqui a citação, mas vocês podem conferir aí, Primeiros Escritos, página 276. Ela diz mais ou menos o seguinte, que alguns escravos não irão ser ressuscitados para comparecer ao dia do juízo. Ou seja, alguns escravos não irão receber nem a vida eterna e nem serão punidos com um castigo eterno. Então, Dr. Alberto Tim, o que Ellen White quis dizer com essa afirmação? E eu acho que esse assunto fica um pouco mais complexo quando nos deparamos com 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, onde o apóstolo Paulo diz que todos compareceremos ao tribunal de Deus, ao juízo de Deus. Então, como entender essa citação de Ellen White, contrastando aí com a afirmação de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10? Realmente, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala que importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo. Esse texto é muito importante porque o Novo Testamento fala de que nós devemos ser julgados. Há outros textos também que falam sobre isso, esse não é o único. Portanto, a alegação de que aquele texto lá do Evangelho de João, onde Jesus diz que quem está em Cristo não entra em juízo, passou da morte para a vida, esse não é o sentido mesmo, não é condenado pelo juízo, porque todos serão julgados. Agora, quando Ellen White fala no livro Primeiros Escritos, na página 276, que alguns escravos serão tratados por Deus como se nunca existiram, seria isso uma contradição desse texto bíblico? Eu não creio, por uma razão. Essa questão de que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo não quer dizer que você deve ser levado agora pessoalmente diante do tribunal. Se você entender o conceito bíblico de juízo, você tem o juízo pré-advento, investigativo, e que esse juízo é muito bem tratado ali, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 9 em diante, onde diz que assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, e esse juízo, obviamente, é contra o chifre pequeno que cresceu muito, que se tornou grande,
Mas esse juízo também é dito ali que é a favor dos santos. Então os santos estão envolvidos nesse juízo, não no sentido de que eles serão levados para o céu para serem julgados. Ora, se forem levados para o céu, por que então eles já estão com a salvação garantida? Não. Esse juízo se processa no céu a favor deles. Em outras palavras, todos os casos serão investigados. Como as ressurreições já são a recompensa, ou você ressuscita na primeira ressurreição antes do milênio para a salvação eterna, ou então ressuscitará na segunda ressurreição depois do milênio para a condenação. Então não existe essa história de eu ressuscitar numa e dizer, olha, falha nossa, você tinha que ter ressuscitado na outra. Não, se alguém é julgado antes. Portanto, não é presencial necessariamente. Esse é um processo que Deus desenvolve para que diante do universo e de suas criaturas, a sua justiça seja vindicada. Agora, no caso dos escravos, Ellen White nessa citação é muito clara dizendo que eles não tiveram oportunidade de viver a vida cristã pela tirania e opressão na qual eles se encontravam e, portanto, não poderão ser levados para o céu. Eles mereceriam a condenação eterna, ou seja, a destruição final. Mas como eles foram tratados com tamanha crueldade pelos seus senhores, que eles nem tiveram liberdade de agir por si mesmos, Deus, em sua misericórdia, não quer dizer que ele tolhe a recompensa eterna no sentido de salvação, mas ele simplesmente minimiza a pena deles, fazendo como se eles nunca tivessem existido, e não os punindo no juízo final dos ímpios. Portanto, é muito claro. Agora, você poderia ter perguntado uma outra coisa em relação com isso. Então quer dizer que os escravos não serão salvos? Ellen White está se referindo àqueles que foram tratados com extrema crueldade, sem direito nem de pensar por si mesmos. Mas se você pegar o mesmo livro e for até a página 278, ou seja, 2 páginas depois, Ellen White também fala que naquele dia os escravos, na volta de Cristo, os escravos serão levados ao céu, enquanto o Senhor dos escravos se perderá. Portanto, não podemos generalizar essa declaração, mas eu creio que Deus simplesmente suaviza a condenação desses escravos pelo fato de não terem plena liberdade de agir. Obrigado mais uma vez, pastor, pela resposta. Quinta e última pergunta da nossa entrevista. Dr. Alberto Tim. Corre o risco de repente aparecer alguma carta ou escrito de Ellen White que não é do conhecimento da igreja? Caso isso aconteça, qual será a postura dos depositários, ou seja, do White State, diante dessa questão? Todos nós podemos ter acesso a todos os escritos de Ellen White? Por que eu estou perguntando isso? Porque alguns críticos, alguns antitrinitarianos, diante de algumas citações fortes de Ellen White, bastante claras, onde prova que ela sim acreditava na Trindade, na personalidade do Espírito Santo e na divindade de Jesus, eles dizem que essas citações foram acrescentadas, foram adulteradas. Só que eu mesmo tenho fotocópias de citações de texto de Ellen White escrito à própria mão de Ellen White, onde mostra que de fato aquilo que está nos livros, de fato está escrito, podemos provar que foi escrito com as próprias letras de Ellen White. Eu gostaria de saber se podemos ter acesso a esse conteúdo original. Como eu mencionei no início de nossa entrevista, todos os escritos de Ellen White que são acessíveis ou que nós conhecemos a sua existência estão disponíveis no nosso site em inglês. Basta você chegar ali no site EGW, ou seja, as iniciais de Ellen G. White, writings.org, e você pega a língua inglesa e você vai ver nas opções dos seus escritos, letters and manuscripts, ali você tem tudo o que Ellen White escreveu que ainda não foi publicado. Então tudo está disponível. Agora a pergunta é, será que haveria alguma outra carta de Ellen White que nós desconhecemos?
Veja, de vez em quando aparece alguma carta, mas isso não é tão comum hoje. E por que isso acontece? Por uma razão. Nos primeiros anos do ministério profético de Ellen White, ela escrevia uma carta à mão, afinal de contas eles criam que Jesus estava para voltar logo, então não havia muita necessidade de preservar. Ela escrevia uma carta à mão, enviava para a pessoa e pronto. Mas à medida que o tempo foi passando e Jesus não voltou, e principalmente depois que a máquina de escrever se tornou disponível e ela teve secretárias, então não foi simplesmente uma cópia que ela mandou para uma pessoa e que depois essa carta, quem sabe, se extraviou ou foi enviada para que o patrimônio de Ellen White tivesse essa carta também. Mas com a máquina de escrever e o uso do então carbono, como se chamava ali, ou transmissor, como você quiser, algumas cópias eram feitas, 5, 7 cópias ali, uma era enviada para a pessoa e as outras então eram guardadas nos seus arquivos, no acervo de Ellen White. Então das cartas, depois do uso da máquina de escrever, nós temos todas. Mas daquelas cartas manuscritas iniciais de Ellen White, pode ser que esteja alguma, ainda exista alguma. Se uma carta dessa chegar ao nosso conhecimento, imediatamente ela será digitada e colocada no nosso site disponível. Portanto, não tem mais nada de Ellen White que seja conhecido e que não esteja disponível. Há uma transparência completa. Mas você podia me perguntar também, sim, e por que o White Estate demorou tanto, 100 anos, para disponibilizar suas cartas? Existem vários fatores, mas principalmente 2. Em primeiro lugar, a questão ética. Os críticos sempre sabem melhor as coisas e têm um conhecimento tão profundo que nenhum de nós tem, ironicamente falando. E os críticos diziam, a hora que esses arquivos de Ellen White forem abertos, a igreja vem abaixo porque ela escreveu mensagens muito grandes. Tudo está disponível, pode ler, e nada disso aconteceu. Alguns dizem, quando foram publicados os 21 volumes daquela série dos manuscritos liberados, ou manuscript release, vai acontecer. Está em circulação já há anos aqui nos Estados Unidos e nada disso aconteceu. Essa é a velha e surrada teoria da conspiração, que não leva a nada. Não é assim, tudo está disponível a todos. Agora, uma crítica que vem é que a igreja adulterou os escritos de Ellen White. Eu trabalho aqui e sem medo de afirmar diante de Deus e da igreja, isto nunca aconteceu. Você pode vir aqui olhar os originais autênticos de Ellen White e você vai ver que nada disso aconteceu. Agora, as pessoas que não creem na doutrina da Trindade ou que questionam, eles não têm dificuldades de dizer que a Bíblia foi adulterada depois de Eusébio da Cesareia, etc., para provar a Trindade, e que os escritos de Ellen White também foram adulterados. Se você não tiver como consultar os escritos originais, aqui você pode dar uma olhada nessa revista Parousia, que nós publicamos quando ainda estávamos no UNASP, primeiro semestre de 2006, A Trindade nos escritos de Ellen White. E aqui tem um artigo muito bom de Tim Purrier, que é o arquivista aqui do patrimônio de Ellen White. E ninguém hoje vivo conhece tantos escritos de Ellen White quanto ele. É intitulado As Declarações Trinitárias de Ellen White, o que ela realmente escreveu. E esse texto também está disponível no site do Centro White do UNASP. Você pode pesquisar ali por Tim Purrier e vai encontrar esse texto. E nesse texto ele não só esclarece essas pretensas ideias ou teoria da adulteração dos escritos de Ellen White, como também tem todo um apêndice de textos originais de Ellen White, onde aparece a citação escrita pelo próprio punho dela, como
como aparece nos seus escritos. Então não tem como sustentar essa teoria. Por exemplo, alguns dizem o seguinte, que o texto de Mateus 24, 18 a 20, foi adulterado, onde diz ali, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pegar a crítica textual do Novo Testamento de Nestle Aland, você não tem nenhuma variante ali. Portanto, aquilo fazia parte do texto original. E Ellen White, já no seu segundo livro, publicado em 1854, bem antes de 1888, 1854, ela já dizia que a Igreja Apostólica batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem muitas outras ocasiões nas quais ela fala de modo semelhante. Portanto, eu lhes asseguro uma coisa, a Igreja jamais adulterou os escritos de Ellen White. Você tem acesso, pode dar uma olhada aqui e conferir com seus próprios olhos. Chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer ao pastor Tim pelas respostas, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado, Tim, por sua disponibilidade. Sei que o senhor é um homem que tem uma agenda muito cheia, com muitas atividades para realizar, mas encontrou aí um espaço para poder participar dessa entrevista e dar respostas que com certeza serão relevantes na nossa vida espiritual. A alegria é tremenda, é muito bom ter o senhor aqui comigo. Eu tenho certeza que tudo aquilo que o senhor respondeu, essas dúvidas que foram sanadas, vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor o legado da profetisa Ellen White. Tenho certeza que todos entenderam que Ellen White não é uma segunda Bíblia e que os seus escritos têm como objetivo nos conduzir para a palavra de Deus. Tim, nesse momento quero te dar a oportunidade de poder fazer as suas considerações finais. Eu gostaria apenas, em nossas considerações finais, voltar a uma pergunta anterior. E essa pergunta dizia o seguinte: por que nós aceitamos o dom profético de Ellen White se a Bíblia é suficiente para a nossa salvação? Bem, como eu mencionei anteriormente, um dos fatores básicos é porque a própria Bíblia fala que esse dom é um dom permanente da Igreja e que haveria de se manifestar no final dos tempos. Sim, mas nunca na história da humanidade tantas Bíblias estiverem em circulação como nós temos hoje. Então, por quê? O grande problema é uma razão, muito simples. Nunca tivemos tantas Bíblias disponíveis como em nossos dias e até inúmeras versões online. Se você quiser dar uma olhada, tem um site muito interessante que eu gosto muito e acesso frequentemente, que é aquele Bible Gateway. E esse site, ele tem inúmeras traduções em diferentes línguas, inclusive o português. Agora, tem uma razão que eu gostaria de destacar, como eu já mencionei, e é que, embora a Bíblia esteja tão disponível, nunca ela foi tão esquecida. De acordo com um livro intitulado A Prophet Among You, de Jamieson, Ellen White exerce uma tríplice função em relação com a Bíblia. Em primeiro lugar, ela chama atenção para a Bíblia. Em segundo lugar, nos ajuda a compreender a Bíblia. Em terceiro lugar, ajuda a colocar em prática os princípios bíblicos na nossa vida diária. Hoje, o cristianismo está dividido em talvez 47 mil denominações cristãs diferentes, segundo os últimos estudos mais abalizados. E todos alegam ter base bíblica. Se o cristianismo fosse um corpo homogêneo, todos crendo a mesma coisa, eu teria dúvidas, porque uma manifestação moderna do dom profético. Mas nesse mundo, no qual o cristianismo virou uma verdadeira salada de frutas, Ellen White veio não para ser um acréscimo à Bíblia ou substituição à Bíblia, mas simplesmente para enaltecer a Bíblia e permitir que ela interprete-se a si mesma e que sua mensagem flua para nós clara e cristalinamente. É por essa razão que eu costumo chamar Ellen White um filtro profético. Um filtro não gera água, mas ele purifica a água que já existia. A mensagem da Bíblia precisa ser purificada? Não. O que precisa ser purificado é as nossas más compreensões e as teorias que nós impomos à Bíblia, de tal maneira que ela possa falar para nós e não tanto a nós.
nós para ela. E outra analogia que eu costumo usar é a do GPS. O GPS não é a estrada, não é a rodovia, mas ele procura nos manter nesta rodovia. Quando você quer desviar para um lado, como diz o profeta Isaías, quando vos desviardes para a esquerda ou para a direita, ouvireis uma voz que dirá, esse é o caminho, andai por ele. Eu creio que os escritos de Ellen White são o grande GPS divino para nos manter leais à Bíblia. E não veio a substituir a Bíblia. Podemos usar Ellen White para nos ajudar a esclarecer um ponto a ele, mas a Bíblia permanece por si só. E como eu já mencionei, ela mesma diz, tomai a Bíblia tal qual ela diz e você não se perderá. E ela também, no grande conflito, ela afirma que nos últimos dias Deus terá um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E que você e eu sejamos esse povo. Nunca venhamos a usar mal Ellen White, mas permitir que ela exerça a sua função de enaltecer a Bíblia em nossa vida. Que Deus abençoe você e a mim. Um grande abraço. Obrigado, Tim. Um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira. Amigo inscrito, muito obrigado pela atenção. Você que tem curtido, que tem compartilhado meus vídeos. Entrevistas especiais como essa só são possíveis por causa de você, que tem ajudado o canal Ricardo Oliveira a crescer. Muito obrigado mesmo. Compartilhe esse vídeo, faça com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis e que assim eles possam ter uma compreensão melhor acerca de quem foi Ellen White e também dos seus escritos, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem na paz e nunca esqueça, a verdade sempre vence. Um abraço ao pastor Tiago, muito obrigado aí pelo apoio. Fiquem na paz e até mais. Você já adquiriu o audiolivro Perguntas Complexas Simplificadas do professor Leandro Quadros? 27 perguntas são respondidas de forma clara, simples e objetiva. Ótimo para ouvir no carro ou presentear um amigo. Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros. E aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Perguntas complexas simplificadas e curso de homilética do professor Leandro Quadros. Peça já o seu. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.